Nosso movimento ele data de final de 2013, final de 2012, início de 2013, e ele está calcado em cima de duas coisas que o Beto realçou bastante aqui no final da fala dele. Os sistemas de integridade, que são o compliance, que a gente vem batalhando muito com o apoio de várias outras entidades também, a ABRAE, a ABMED e outros, né, que vem difundindo muito esse trabalho que vai ser feito com a FEOESP agora, que é com a estrutura do SUS. Ele é todo calcado em cima do compliance também, vão ser 9 módulos. E a outra é a questão da autorregulação. A proposta do Ética Saúde ela é toda em cima da autorregulação. Por isso que a gente montou desde o início que todos os elos da corrente deveriam estar aqui. Hoje só está faltando representante da ala das operadoras de plano de saúde, que é o que nós estamos buscando incansavelmente. Inclusive temos aqui o Dr. Lobo, que tem uma proposta interessante, que depois até pedi esse Beto para não deixar eu esquecer, de a gente segurar o Dr. Lobo no final. A gente tem que estabelecer essa agenda para iniciar esses processos junto com os planos de saúde. Então eu só queria falar, reforçar essa coisa, e muito obrigado, Beto, pelas palavras. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite aí, Glaucio, Carlos, todo mundo. Acho que já são todos alguns colegas e outros já viraram amigos aí, do tanto que a gente se encontra. Acho que Beto fez uma retrospectiva em tempo recorde, 20 minutos, de tudo que aconteceu no país aí, em termos de combate, não só à corrupção, mas combate e talvez mudança para novas práticas. A gente não precisa pensar só no passado, isso é um preço que nós vamos pagar, assim, mas a gente precisa pensar também no futuro. Obrigado, Beto, por ter aceito também o convite. É um craque, vocês não têm noção, você é um professor, andou e passou de fato por situações e por cargos muito estratégicos no país, especialmente nesse período que ele narrou, onde muito da estrutura de mudança para esse novo tempo aconteceu. A gente não pode esquecer também da história. Acho que o Brasil muitas vezes esquece da história, a gente esquece de contar o que aconteceu no passado e a gente perde a fortaleza, a gente perde a fixação do que foi feito. Então a gente todo dia muda no Brasil, todo dia muda, e parece que não teve nada que aconteceu ontem, não teve nada que aconteceu anteontem. E é isso que a gente precisa, um pouco mais de história, para as pessoas se comprometerem com o passado também, porque alguém fez alguma coisa boa, alguém planejou um processo que pode ser muito melhor do que é hoje. Bom, eu vou passar rapidamente, eu vou passar rapidamente por alguns processos. Acho que não tenho dúvida que as agências reguladoras são uma das grandes modificações que o Estado brasileiro trouxe. Não podemos pensar que um país com 208 milhões de pessoas, que 87% da população depende de um sistema único de saúde, onde o país compra centralizado e compra muito, não caminhará ao lado de bons reguladores. Ou seja, reguladores são sim uma chave de sucesso de um mercado livre, de um mercado que tem que ter uma concorrência acirrada, mas uma concorrência justa. Faz parte desse processo também a gente equilibrar para que todos os atores tenham condições técnicas de manejar o seu processo de concorrência adequadamente. Ninguém aqui está discutindo o quanto que cada um vai vender, não tem problema. Só não vamos fazer com que a população não entenda o que é cada produto, porque aí a gente estaria litigando em processos não muito adequados. Bom, aqui é só uma agenda, eu vou passar rapidamente por alguns antecedentes. Uma gestão de risco corporativo na Anvisa, a gente manejou esse processo nos últimos tempos. O novo processo regulatório, que eu acho que é uma chave para a gente mudar bastante o nosso padrão de funcionamento, e um monitoramento de produtos para a saúde, que talvez seja um case que até o final do meu mandato eu quero entregar com uma proposta regulatória absolutamente distinta do que é hoje, e tratando de fato de um dos pontos muito cruciais para qualquer mercado: assimetria de informação. Quem tem informação, compreendendo todo esse processo que o Beto falou de controle das estruturas do Estado e privadas, se você tiver boa informação, você só vai fazer errado se você quiser fazer errado. E aí essa história de que é ação ou é omissão, é comissão, missão, fica tudo muito claro. Fica muito fácil de você dizer: quem entrou nesse processo errado entrou porque queria, e quem está no processo certo está aqui, está mostrando os seus dados, está apresentando o seu resultado e está mostrando um bom caminho para a sociedade. Bom,
que é isso? Um pouco da linha do tempo de 2012 até 2017. Isso começou em 2013 com uma avaliação do TCU do nosso nível de maturidade, nível aqui eu estou falando Anvisa mesmo, das agências, foi apurado nesse acordo, onde a gente estava com o nível de 10,53, os mais baixos da administração. Então nós envidamos e começamos a caminhar num processo para mudar isso. Não é possível que uma agência que trabalha muito, trabalha duro, não observou esse processo ainda, portanto está com uma nota muito baixa. A gente tinha certeza que essa nota baixa não é porque nós estávamos fazendo coisas erradas, é porque nós não tínhamos ainda começado nesse processo interno de avaliação dos nossos próprios processos. Em 2015, uma recomendação da Anvisa para que a Anvisa criasse uma política de gestão de riscos corporativos, estruturasse isso e sistematizasse um processo de gestão de risco. CGU também nos ajudou e nos foi impulsionador, determinando que os órgãos e entidades do Poder Federal criassem de fato uma política de gestão de risco corporativo até maio de 2017. CGU foi lá, viu isso mais para frente, elaborou uma política e determinou que a Anvisa iniciasse isso pelo processo de medicamento. Aqui um ponto, eu dou algumas pinceladas quando falo, às vezes a gente vem falar só de compliance, ética, mas é importante que a gente observe algumas coisas, Carlos. Isso também deve ser notado por vocês como um processo de compliance interno, porque tudo que acontece na Anvisa acontece primeiro em medicamentos. Isso é compliance. Por que nem todos têm a mesma oportunidade? Será que essa é a área que primeiro tem que começar? Ou foi porque é mais conhecida, tem mais visibilidade? Então pensem nisso também, porque às vezes eu não tenho como desfazer esse tipo de coisa. Já chega lá na determinação como se fosse a área mais problemática. Será que é? Tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho 5 anos e meio de diretoria, tenho minhas dúvidas. A Anvisa aderiu à adesão a esse Profit, que é um programa do governo federal, eu falo nele mais para frente. A Anvisa publicou em 2017 a política de gestão de risco corporativo e em 2017 o decreto 9.203, que determina uma política de governança da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional. Ou seja, nós temos que mudar o nosso padrão. Eu vou falar na frente da onde a gente está para onde a gente quer chegar. Plano de integridade, as ações que a Anvisa fez nos últimos anos, 2 grandes processos, o plano de integridade e a gestão de risco corporativo. Como eu disse, em 2016 a gente aderiu à política, ao programa de fomento à integridade pública. Em 2018 aprovamos o nosso plano de integridade, criamos uma comissão de integridade da Anvisa e identificamos e priorizamos os processos de trabalho com alta incidência de riscos de integridade. Estamos fazendo isso dentro de casa porque precisamos mostrar para vocês também o que está acontecendo. Bom, criada a política de gestão de risco corporativo, foi uma portaria a 854 de 30 de maio de 2017, criamos também um comitê gestor da estratégia. Então esse comitê ele tem por obrigação acompanhar como está esse desenvolvimento dentro da Anvisa, nos cobra bastante, e incorporamos a incorporação dos riscos de integridade ao processo de gestão de risco corporativo. Ou seja, alguns processos da Anvisa hoje têm que fazer uma avaliação de integridade, ou seja, não simplesmente se abre um processo e vamos caminhar nesse processo. Ou seja, qual o risco que tem esse processo? A gente precisa monitorar ele. E aqui está um ponto que quem está do lado de fora também precisa cobrar da sociedade, muito na ideia do que o Beto falou. Não existe mais laudo do balcão. Os dois lados se conversam, os dois lados são responsáveis. E como que nós avaliamos esses processos de integridade? Precisa ser mais transparente. Eu estou falando de uma instituição que daqui a pouco eu talvez não esteja mais lá, que precisa de fato claramente dizer isso todos os dias. Qual é o processo que temos riscos institucionais? Eu quero isso publicamente, eu quero que você me diga onde você está tomando conta, porque talvez esse outro que você não está tomando conta, eu tome aqui do lado de fora, e aí sim as mãos se juntam e a gente tem um processo íntegro, um processo compliance. Bom, a própria política de gestão de risco, qual que era o nosso objetivo lá em 2016, 2019, aumentar em 50 pontos percentuais o nível de maturidade de gestão de risco corporativo da Anvisa até dezembro de 2019, saindo de um nível inicial para um nível aprimorado. Ou seja, numa única avaliação a gente quer aumentar 50 pontos percentuais. Por quê? A gente acha que essa meta é alta? Não, eu nem acho que é tão alta não, tá? Eu acho que a gente realmente estava muito mal avaliado em termos do nosso processo. A gente não mostrava aquela ideia. Carlos, vamos fazer registro, vamos acabar com os nossos prazos. E a gente não estava vendo outros processos na agência, é preciso ver e também mostrar para a sociedade.
Bom, isso aqui é o nosso mapa, como que a gente fez isso, essa implantação. Ou seja, aqui é do nível preto, é o que a gente ainda vai fazer, ele não está completo, já completamos 78%, mas tem coisas que ainda estão sendo feitas. Ou seja, a própria proposta de portaria, de política de gestão de risco corporativo, a formação de um grupo, revisão do diagnóstico realizado pelo próprio TCU e pela CGU. Será que o que eles estão vendo da gente é o correto? Como é que a gente vai enfrentar esses pontos? A análise dos modelos de gestão de risco de vários países, nós fizemos benchmark, vocês vão ver numa foto que eu coloco mais para frente, fizemos acho que 4 benchmarks nacionais, fomos ver como é que o Banco Central funciona, fomos ver como é que a Câmara de Valores Imobiliários funciona, os órgãos de excelência atualmente para fazer isso, para que a gente fizesse a nossa portaria. A participação do GT da BNT para adequação das normas de órgãos reguladores, a gente precisa pensar nisso também, porque tem normas que não são nossas, e às vezes eu preciso desse resultado, especialmente em produtos para a saúde, ou seja, eu faço muitos processos com base em método, com base em regras da BNT, com base em regras ISO, e às vezes eu preciso diagnosticar isso antecipadamente para dizer, ó, eu não consigo mexer, então eu vou começar a enveredar no processo para mexer em normas que não estão sob o meu controle direto. A equipe capacitada, a gente criou uma equipe capacitada e fez pessoas serem referência nesse processo. Fizemos protocolos de cooperação técnica para estágio, suporte de metodologia e troca de informação com órgãos que são de relevância para isso. Fizemos 2 cursos de fato de gestão de risco. Fizemos o ciclo de benchmark, modelamos, aí já no outro pilar, a modelação da ferramenta do processo de gestão de risco, um piloto, como tinha sido determinado, o piloto foi registro de similares genéricos, quais são esses fatores de risco, quais são as propostas de metodologia, fomos ver como é que as áreas faziam isso, a gente já conhecia, a gente foi ver agora não com foco de resultado, aquele foco de prazo, vamos diminuir fila. Deixa eu ver assim, ó, fora o prazo, o que tem risco nesse processo? Como é que ele é distribuído? Como é que esse processo vai para a mão de um técnico? Como é que esse técnico dá um parecer? Se alguém quiser mudar esse parecer, como é que muda esse parecer? Quais são as atividades, as cadeias hierárquicas que tem para controle desse processo? Contratamos um suporte técnico e uma ferramenta para a gestão desse risco e estamos, esse aqui ainda não foi feito, não, a gente está contratando, está numa das últimas etapas. E um manual de gestão de risco também que está sendo finalizado. No outro pilar, avaliação do nível de maturidade de gestão de risco, uma aferição do nível de maturidade da gestão de risco de 2016, então a gente pegou o que a gente pensa que é para ser feito, que era para ser feito, não só copiando o que o TCU e o CGU fez, e fizemos um modelo para avaliação de como seria, para a gente saber também qual era a nossa nota antes, se a gente tivesse feito do jeito que a gente pensava em fazer, para a gente criar critérios de comparabilidade. Aferição do nível de maturidade em gestão de risco em 2017, fizemos isso de novo, vamos fazer em 2018 e vamos fazer em 2019. Fizemos, isso já foi finalizado agora no final do ano passado, e vamos fazer a última em 2019. Para quê? Para que a gente chame de novo o CGU, todo mundo fala, venham ver agora como é que está o meu processo, tendo como piloto o processo de medicamento. O que é isso? Como que isso aconteceu? O grupo de trabalho foi formado pelas 5 diretorias, pela assessoria de planejamento, pela editoria, 4 rodadas de benchmark, publicamos 3 portarias, mais de 100 horas de reunião, 67 pontos de avaliação de risco foram observados, a apresentação e vimos 3 softwares que fazem isso para a gente, que são propostas de executar esse processo, 126 servidores capacitado, ou seja, não dá para ninguém dizer que não está pronto, eu não sei como é que é isso. Muito também na ideia de que não existe mais nada com dólar, não só com dólar. A omissão também é um problema. Parece-me que é fácil você dizer, o servidor dizer, nós temos 1.700 servidores, é fácil dizer, eu não vi esse processo. Não, mas você não viu, mas você tinha a oportunidade de ver, por que você não fez? Por que você não parou esse processo? Porque em algum momento alguém vai te perguntar isso. Você precisa mudar, isso é uma grande mudança de cultura no serviço público, parece que se não passou pela minha mão, não é responsabilidade. Muito cuidado com isso. Acho que o Beto falou mais claro do que tudo, isso mudou, gente. Não dá mais Tribunal de Contas, Ministério Público, não acredita, nós temos servidores denunciados, não sei se vocês lembram aquele processo da Elias Paraginase, onde a gente deu um parecer e o Ministério comprou um produto, graças a Deus não chegou à população, mas o Ministério Público fez uma pergunta para a Anvisa que está dando muita dor para 3 pessoas na mesa, o Jabas, que era o presidente, e 2 técnicas da área. A pergunta é, vocês não tinham que ter parado esse processo? Vocês não viram o que aconteceu no jornal? A gente tentou parar o tempo inteiro. Mesmo assim, os juízes e o Ministério Público quer saber por que vocês não devem parecer contrário à utilização. Mas não tem dado. É diferente. A gente está se explicando, mas é diferente, eu não tenho dado. As pessoas acham que trazer medicamento de fora para dentro é fácil. Não é tão fácil assim. Então, muito dessa ideia, produtos para a saúde, tem vários exemplos disso.
Criamos uma metodologia sob medida, ou seja, como é que a gente faz essa avaliação? Isso aqui é nosso, não é mais TCU, não é mais TGU, agora é um processo nosso. E estamos fazendo uma avaliação de maturidade. Eu não sei se vocês lembram, o TCU soltou esse gráfico, acho que no final do ano passado. Nós vamos começar a mexer nisso e a gente fazer nossas autoavaliações para que a gente tenha esse quadro pronto. Acho que é importante também a gente dizer isso, ou seja, o TCU dá o primeiro passo, ele impulsiona, mas depois a responsabilidade é nossa. Eu que tenho que fazer isso. Eu não preciso ficar tendo auditoria de Tribunal de Contas e CGU para saber se eu estou bem ou se eu não estou bem. Vamos fazer isso e botar no site da Anvisa, tá lá. Eu boto todas as filas de produto lá, por que eu não posso botar meu grau de avaliação de gestão corporativa? Bom, essa é a estrutura de governança. Unidades organizacionais, comitê gestor da estratégia de governança, diretoria colegiada, diretor-presidente dentro dessa escadinha. Cada um com a sua faceta de responsabilidade, também é importante, porque na hora que as coisas acontecem ou que as coisas não acontecem, existe um outro processo que o Beto falou, que cada um tem que ser individualizado a sua conduta. Por mais que omissão e comissão sejam fatores que talvez hoje se misturem, a gente precisa individualizar condutas, para não achar que todo mundo tem o mesmo grau de responsabilidade, do estagiário, do protocolo, até o diretor-presidente, a própria diretoria colegiada. Então é muito importante que seja dito para todos também. Aqui, consolidar, a gente criou um outro objetivo estratégico para a gente, que é consolidar a metodologia de gestão de risco corporativo na Anvisa, aplicando o método a todas as unidades em nível estratégico e tático da agência até dezembro de 2020. Ou seja, nós até 2019 queremos implantar, ganhar aqueles 50 pontos, está num nível aprimorado de controle, e nós queremos até 2020 ter implantado esse processo para todas as áreas da Anvisa, sejam estratégicas, sejam táticas. E aqui nós temos um caminho para fazer isso. Como é que nós vamos fazer? Eu deixo aqui para vocês, a apresentação pública fica aí definindo parâmetros de atuação, consolidando o próprio plano estratégico, disseminando o plano de comunicação a favorecer a adesão, ou seja, as pessoas às vezes têm medo disso. Eu não quero chegar perto disso porque isso vai me contaminar. Que isso? Isso é o contrário. Se você entra nesse processo, se você adere a um processo de controle, aí sim você tem garantia de que o que você está fazendo, no final das contas, vai ser absolutamente justificado. Se você notificar alguma coisa, tudo bem. Todos nós somos responsáveis a dar os devidos encaminhamentos, claro, sem nenhum problema. Avaliar a adequação e a eficácia da metodologia, isso vai ser sempre necessário, até o final das contas a gente poder atualizar processos, fomentar a aplicação de novos métodos. Bom, aqui está um processo que eu sempre falo, e isso aqui para mim muda toda a chave de trabalho com a agência. Parece, muitas vezes, quando eu cheguei na Anvisa em 2013, parecia que só existia a regra da Anvisa depois que a Anvisa botava o RDC. O mundo só ia para a Anvisa quando tinha um RDC e tinha que cumprir uma norma. Aí eu tenho que cumprir, cara. Então as coisas precisam ser observadas. Não, existe um mundo antes que talvez seja mais importante do que a norma. Eu digo isso por um fator. Imagine o que era, e o Gloss falou isso no começo, imagine o que era o controle sanitário antes de 1999, para dizer o marco da Anvisa, mas antes de 90. Não era nada, ou era da forma que existia. Imagine isso hoje. Isso só pode ser feito, por quê? Porque uma série de normas aconteceram nesse período. E essa série de normas foi feita por todos nós. Muitas vezes num caminho monocromático, e agora as coisas são mais coloridas, as coisas precisam ser mais debatidas. E a transparência desse processo é o que vai certificar a gente lá no final para dizer o que foi feito, foi compliance ou não foi compliance. Porque é aqui que está a base de tudo que nós vamos fazer adiante. Os processos de registro, eu ando dizendo isso, eu disse isso numa palestra um dia desse e um repórter veio me perguntar. Os processos de registro vão ser commodities, gente. Entrou, cumpriu o que tinha que cumprir, o computador vai dizer, está aqui, o registro está dado. Quem vê os sistemas cosméticos dá problema, mas está lá o sistema. A gente vai lançar um novo agora de agro, ou seja, um sistema onde a gente avaliou por um dashboard que 98% das petições, 99% das petições são registradas, são positivas, são providas as petições, sem nenhuma exigência. Ou seja, o setor sabe pedir, ele tanto sabe pedir que ele está fazendo isso adequadamente. Para que eu estou analisando? Isso também é não compliance, é eu botar gente para analisar num lugar onde eu não deveria estar analisando, que eu deveria estar analisando em outro. E será que esse processo não foi feito dolosamente, para ninguém ver aquele outro processo, que é o processo onde precisa se ter mais massa de trabalho? Então,
Essa é uma base muito importante para que a gente comece a tramitar processos de maneira diferenciada. Outra coisa, acho que o Beto falou rápido, né, porque era o que tinha, de tudo que a gente tem dos outros países do mundo. Da onde vem colaboração premiada, de onde vem delação, de onde vem os modelos de alta compliance, de onde isso nasceu. Aqui também não existe nada muito brasileiro, a gente adequa, mas isso não é vergonhoso, a gente está pegando o suporte e o desenvolvimento que outros países do mundo já fizeram. Pode até ser melhor, né? A gente não precisa criar certas coisas, a gente já vem com uma massa de resultado. Isso aqui também parte de uma metodologia que a OCDE já faz há muito tempo, que o BID já faz há muito tempo, onde os controles sociais são muito maiores, onde você tem de fato um desenvolvimento regulatório em outros países que são muito mais robustos do que o Brasil. Renato, isso é o ideal? Não. Vem coisas pela frente, vão vir novos processos, mas nós precisamos dar os passos. Nós precisamos começar a transformar esse processo de construção de norma no Brasil. Senão as pessoas ficam olhando para mim e falam: Renato, você cria regra e depois eu não consigo cumprir. Renato, você não está olhando a realidade. Renato, o que você está me fazendo é me colocar numa situação onde eu tenho que descumprir. Pô, não é isso que a gente quer. A gente quer uma evolução concatenada de um modelo regulatório, de um controle sanitário cada vez melhor do país. Grande chave disso, palavrinha, AIR, avaliação de impacto regulatório. A gente precisa começar a medir isso muito claramente. Para quê? Para manter o potencial de crescimento da economia é preciso mais investimento, que pode elevar a produtividade. Como que eu faço isso acontecer? Como que eu faço com que o país não perca recursos? Segurança regulatória, harmonização, convergências regulatórias, isso tudo é feito nessa árvore desse processo, construindo esse processo. Simplificar impostos, eu estou colocando frase aqui de coisas que eu vejo todo dia o setor privado falar e a gente não imagina quanto isso se relaciona com o processo de avaliação de impacto. Simplificar os impostos, reduzir custo administrativo, agilizar a emissão de licenças, aumenta o retorno de investimento, quanto tempo demora no teu caso, quanto custava parar produtos nos portos e aeroportos, quanto custa você mandar dados, e eu vou mostrar um exemplo concreto, mandar dados de preço para a Anvisa, de produtos, quando a gente fez aquele estudo, um pilotozinho pequenininho de custo administrativo, para você mandar dados para lá, que a gente não está usando para nada. O Brasil tem espaço para reduzir custo administrativo e otimizar os procedimentos de licenciamento de novos negócios, garantindo que a regulamentação não prejudique desnecessariamente a concorrência. Os riscos regulatórios deverão ser eliminados com a criação de regras confiáveis e adesão a elas. Segurança regulatória, ninguém vai trazer investimento para o Brasil se esse mercado aqui todo dia mudar, se amanhã uma regra é diferente, se amanhã alguém não é compliance, o cara avalia isso também, quem está lá fora. Pô, eu vou entrar no mercado com todo mundo lá no mercado totalmente impuro, todo mundo fazendo uma guerra de destruição e eu estou aqui num país altamente compliance, que tem regras gigantescas a cumprir, vou entrar no Brasil? Bom, talvez as pessoas pensem assim. Uma análise de impacto regulatório é uma abordagem sistêmica para avaliar de forma crítica os efeitos positivos e negativos de uma regulamentação, seja ela uma proposta nova ou não. Esse processo tem se provado altamente útil para aumentar a concorrência entre os países da OCDE. Qualquer recomendação que a OCDE faz neste relatório, esse relatório é público, só bater na internet, todos podem ler, expandir gradualmente o uso de avaliação de impacto regulatório. Como é que eu meço isso? É isso que a OCDE pede. Eles não vão dar receita do bolo, eles vão dizer: vocês têm uma estrutura, eu tenho essa estrutura aqui, e se você aplicar ela passo a passo, você com certeza vai ter uma norma melhor. Qual que é a importância da regulação para o Brasil? 22,7% do PIB passam pela Anvisa. Bom, quando a gente fez esse dado, as pessoas começaram a se chocar. Não é tão chocante assim não. Uma agência do tamanho da Anvisa, ela é gigantesca, não tem comparação no mundo com a Anvisa, ela é muito grande. Regula esse tanto de recursos no produto interno bruto. É essencial que a IR seja usada para evitar que as medidas regulatórias produzam efeitos indesejáveis em parcela significativa da economia. Bom, não tem dinheiro sobrando no mundo mais, gente. O dinheiro ele é alocado de um lugar para o outro. Ou seja, se eu não fizer essa plataforma regulatória funcionar adequadamente, o dinheiro simplesmente muda do Brasil para o Panamá, do Brasil para a Argentina. E a gente não pode correr esse risco. Por isso que a OCDE também quer uma métrica para todo mundo se medir igual. Bom, vocês vão concorrer de acordo com a capacidade de cada um, mas não deleteriamente, como se a gente estivesse brigando simplesmente por recursos. Então, a gente precisa aproveitar, principalmente no momento onde falta recursos financeiros para o Estado. Ou seja, diminuir essa carga regulatória significa dar recurso para que o setor privado funcione.
Esse é o novo modelo regulatório da Anvisa, ou seja, nós estamos falando de um PDCA muito leigamente, um ciclo onde a gente faz um planejamento regulatório, a gente constrói uma intervenção regulatória e a gente gera um estoque e monitora através de uma ARE, é uma nova ferramenta, essa ainda está sendo estudada no mundo, o Brasil também já está entrando nela, nós já estamos entrando na Anvisa, que é a avaliação de resultado regulatório. Ou seja, o que deu de resultado essa norma? A gente precisa monitorar elas permanentemente. Bom, o que eu destacaria do processo regulatório? Análise de impacto regulatório, um processo que gera evidência e maior robustez ao estudo do problema regulatório, um levantamento das evidências, isso é importante, é com base nessas evidências, muitas vezes são apresentadas num processo regulatório, que se justifica lá na frente um processo compliance ou não compliance. Ele é compliance, se fez o que tinha que ser feito. Bom, mas eu não tenho dados, parece que agora esse processo deixou de ser compliance. Bom, mas naquela época, daquela forma, era tudo que nós podíamos fazer. Então não há o que se discutir se fomos ou não compliance. Uma análise de definição do problema é importantíssimo. Um problema bem definido é um problema meio solucionado, é uma frase do Keating, que é tipo um excelente estudioso do processo regulatório. Gastemos tempo nos problemas regulatórios. Gente, e aí eu preciso dar alguns testemunhos, né? É impressionante como as pessoas dentro da Anvisa, o setor produtivo, os próprios técnicos da Anvisa estão mudando essa cultura. Parecia que antigamente o objetivo da Anvisa era ter um RDC, então as pessoas chegavam no meu gabinete com um RDC pronto, eu botava lá, tá aqui, doutor Renato, vamos publicar essa RDC, bota para consulta pública e a gente vai falar, tá tudo pronto. Não é mais assim. Cadê o planejamento regulatório? Não vai ter mais iniciativa agora. Vocês estão acostumados com a abertura de iniciativa? Agora vai ter um planejamento regulatório. Vai ter que se mostrar no processo, no início da área técnica, por que você quer fazer essa norma. Não basta querer, eu quero porque tem um problema. Que problema? Você definiu, eu vou mostrar rapidamente uma definição de problema em relação a compliance. É fundamental. É onde se gasta mais tempo. Estudiosos dizem que se gasta mais de 50% do tempo, perto de 70%, para definir um bom problema regulatório. Eu vou te mostrar para vocês, no caso, o que significa isso. Identificação e comparação dos impactos das opções regulatórias, ou seja, não dá para a gente pegar uma norma e dizer que já tem a solução. Não, você não tem a solução, você nem sabe o seu problema. Tem várias opções no mundo, várias opções têm que ser analisadas, porque por um momento o custo financeiro é o problema, é um impactante para você colocar ou não essa regulamentação no ar. Por outro, pode ser, por exemplo, uma lei, a gente faz toda uma norma e diz, a lei não contempla isso, não dá para eu fazer esse puxadinho aqui, eu preciso primeiro enfrentar um outro problema. Então é muito importante que a gente tenha opções regulatórias, calcule isso. Alguns países do mundo calculam isso no tempo, gente. Essa é a primeira opção, essa é a segunda, nós já sabemos qual é a segunda norma que vai vir. Só que eu preciso primeiro fazer essa e colocar todo o mercado para se adequar a ela. A implementação, a fiscalização e o monitoramento do próprio AIR, ou seja, como é que a gente faz isso, essa estratégia de intervenção, como é que eu faço essa intervenção no mercado? Se eu não tiver uma estratégia, não tiver um planejamento, você vai meio que solto. E aí, se você for meio solto, fica isso que o doutor Beto Vasconcelos estava falando. O setor vem e empurra para um lado, e eu estou certo ou estou errado. Aí o setor público vai e trava para o outro. E a gente fica nesse processo sem entender adequadamente como é que a gente faz. E, claro, hoje, sem dúvida nenhuma, com uma grande participação social e um grande controle da sociedade. Não tem como a gente fazer isso, a sociedade tem que entrar, ela tem que saber, a regulação não é uma regulação do papel, é a regulação da vida real, e no outro dia alguém vai ter que me ajudar a controlar todos esses produtos. Produto para a saúde, quantos hoje são notificados? Por quê? Porque a sociedade sabe controlar isso, talvez se ela não soubesse eu teria que registrar tudo, está tudo travado no pré-mercado, eu não tenho como fazer isso mais, a agência não dá conta, é para liberar o pré-mercado de cosméticos, é para liberar o pré-mercado de produtos para a saúde, é para liberar o pré-mercado de medicamentos, é para liberar o pré-mercado de vários produtos de agrotóxicos, de alimentos, não dá para fazer isso, não dá. Eu tenho que ter uma regulação mais propositiva, dividindo a responsabilidade com o setor privado, porque aí sim eu consigo dar conta do tanto de regra e do tanto de controle que nós precisamos fazer. Parece que a sociedade está menos descontrolada, não. Ela está muito mais controlada. Só que as ferramentas estão sendo diferentes. As ferramentas são ferramentas mais colaborativas, mais divididas, como o Beto falou, dos dois lados. Esse é um processo, o monitoramento de produtos para a saúde. Aqui eu vou começar a mostrar de fato um exemplo de como isso a gente pode fazer. Todos vocês lembram do que até hoje notícia, CPI e tal, mas o processo, tá, gente? Mais nossa servidora está lá no Ministério Público respondendo esse processo por notas que foram feitas na Anvisa. Ou seja,
Aqui está componente, como que um preço de um produto para a saúde caminha. Isso foi um dado que a gente foi construindo do estudo da Horizon. Ou seja, dá para a gente ter mais ou menos ideia aqui o que está acontecendo, não dá? A gente só não sabe onde a gente vai atuar, a gente não sabe por que isso está acontecendo, quais são as variáveis, mas dá para a gente ter uma ideia de como que um custo de um produto nasce em 2.000 e termina em 18.000. Ó, dá para ver, ó, dá para a gente ver. Preço de venda para o hospital de 3.500, vamos lá, antes, de um custo de 3.770 para um custo de 13.000 para venda para o hospital. Onde está isso? Desde comissões médicas, margem de distribuidor, comissão de vendedor, tributos, e a discussão nós temos um tributo muito alto, mas será que esse é o grande problema? Ou seja, vamos avaliar detalhe por detalhe, e aí nós vamos construir um processo regulatório. Qual que era o problema? Na nossa opinião, ampla disfuncionalidade do mercado de produto para a saúde. Tudo isso aqui está mapeado dentro de um processo. Vocês vão ver mais na frente qual será a nossa proposta de solução. Não hoje, tá, gente? Não é mais para frente hoje não, porque parte desse processo ainda está, inclusive, em sigilo. Causas raízes, todas elas estão aqui. E eu vou já dar umas pintadinhas nela aqui. Está aqui. Condutas irregulares de agente econômico. Isso aqui, problema, crime e tal, tudo mais. Fatores culturais, deficiência de fiscalização e monitoramento de controle sanitário, desincentivos do fabricante em divulgar informações sobre os atributos de qualidade dos seus próprios produtos. Consequências, essas são as causas raízes. Diversidade de produtos, incluindo termos, descrição, modelos do mercado brasileiro. Lembra aquela história que nós fazemos o registro por família? Isso dá muito trabalho. Nós temos quantos 1.000 produtos registrados na Anvisa hoje. Eu preciso dizer isso para a sociedade, porque a sociedade quer saber. Por que eu tenho um produto? Como é que eu comparo dois produtos? Por que um me cobra tanto e o outro me cobra outro tanto? Isso tudo traz uma grande dificuldade para a cadeia. Assimetria de informação. Bom, esses vermelhinhos são os que nós identificamos que a Anvisa pode tratar diretamente. Os que não são vermelhinhos, eles estão em outros fatores, como, por exemplo, condutas irregulares de agentes econômicos. Bom, vamos tratar disso, podemos dar base para isso, técnico, mas isso não é responsabilidade nossa. Fatores culturais, também não é responsabilidade nossa. Desincentivos do fabricante em divulgar os seus produtos, presença do consumidor substituto. Eu tenho como mexer nisso? Você acha que alguém vai deixar de acreditar no ortopedista? Não vai, esses são os fatores que a gente precisa mudar. Agora, aqui eu tenho algumas consequências imediatas, principalmente a diversidade de produtos, que é a história do registro de família e tudo mais, e a assimetria de informação. A assimetria de informação é um problema regulatório amplo. Tudo em regulação, quando você vê um problema regulatório, cai de certa maneira um pouco de assimetria de informação. Mas aqui nós temos preço elevado e desproporcional, diferenças regionais de preço, dificuldade de acesso a produtos, aumento de custo para o sistema de saúde, judicialização da saúde e encarecimento dos produtos, consequências secundárias que estão relacionadas, podem estar relacionadas, por exemplo, a um aumento da corrupção e negociação pessoal nas estruturas institucionais do sistema de saúde brasileiro. Será? Como é que a gente muda isso? Como é que a gente deixa as pessoas de negociarem pessoalmente façamos sistemas que se controlem? Como é que a gente faz isso? É importante alguém negociar pessoalmente o preço com uma grande operadora? Será que é? Será que esse é um fator decisivo para alguém comprar um produto? Senta lá na frente de alguém e fala, eu vendo por tanto, meu produto é bom, eu chego aqui todo dia, não tem problema. Será que esse é o fator preponderante? Bom, o objetivo aqui não é a gente discutir o problema de OPME, o objetivo é mostrar para vocês que isso é um sistema de controle regulatório onde a gente tem um problema, suas causas e consequências. Quem viu o processo de rotulagem de alimento, tiver a oportunidade de entrar na internet, está lá também. Lá também tem uma árvore de problema muito bem definida no melhor padrão do CDF. Aqui também. As pessoas me perguntam todo dia, Renato, a RDC 185 está em revisão. Ela está em revisão. É isso aqui. Parte da RDC 85, parte do processo vai terminar numa revisão ou num novo modelo desse controle sanitário sobre o preço. Alguém quer fazer controle de preço no pré-mercado? Não, isso é impossível, gente. Não precisa ser nenhum gênio para entender que você não vai controlar preço de produtos para a saúde. Quem disse isso uma vez, nas CPIs, no lugar, está fazendo proselitismo, não está entendendo que é o tamanho de eu controlar 600 mil produtos. Medicamento já tem um trabalho, já imaginou eu controlar?
E outra coisa, o que adianta a gente controlar um preço se as pessoas não sabem escolher, não sabem comparar? E pessoas aqui às vezes não são só cidadãos comuns não, são médicos, são hospitais, são grandes redes, que têm dúvida de fato para onde caminham os seus processos. Então a gente conseguiu caminhar um pouquinho mais nesse processo, acho que já vamos ter mais novidades. E eu vou passando aqui. Os azulzinhos, pintou os azulzinhos, acho que são os que a gente entende que de fato não estão sob a nossa governabilidade. Por exemplo, procedimentos cirúrgicos desnecessários. Bom, não tinha o que fazer com isso. Bom, a gente vai ter que tratar disso com o Conselho Federal de Medicina, com outros atores, a Associação dos Médicos Brasileiros, com outros. Vocês estão fazendo cirurgia por quê? Qual que é a necessidade disso? Vamos discutir com eles, podemos ajudar, mostrar o nosso modelo, mas eu não tenho domínio sobre esse processo. Bom, redução da assimetria de informação é o nosso grande desafio. Dificuldade na identificação dos modelos e produtos, registro por família, como eu falei, a escassez de informação sobre os preços dos dispositivos médicos implantáveis e a definição de atributos que permitam comparar os produtos similares. Lembra que o primeiro relatório daquela CPI, daquele grupo lá da Anvisa, o objetivo era nomenclatura? Vamos fazer a nomenclatura. Pô, a gente já está conversando com o Tribunal de Contas da União para alterar aquele acordo, cara. Vamos deixar aquele acordo, Beto, muito mais direto. O que é controle desse processo? Ô relator Bruno, você entender o que é isso. Agora você diz qual é a responsabilidade da Anvisa. A Anvisa tem a responsabilidade de criar critérios de comparabilidade dos produtos. Ponto. A nomenclatura, cada um aqui tem um nome. Mas às vezes dá pra gente se comparar. Pô, dá pro Carlos ir no lugar do Renato no evento internacional. Tanto faz eu falar com ele, mas ele é o Carlos e eu sou o Renato. Eu trabalho na Anvisa e ele trabalha no setor privado. Mas para efeito da plateia, do que a gente quer passar, isso pode ser atingido. Cada um tem seu nome. Não é problema a nomenclatura. A nomenclatura é um falso problema regulatório. O problema regulatório é comparar. Por que uma lente de catarata é diferente para um, para outro? Quais são os critérios? Como é que eu escolho? O médico, explica para o paciente como é que é direitinho. Quais são as nossas propostas? A adoção da terminologia unificada em saúde para o SUS. Claro, isso ajuda para a gente. A coleta a nomenclatura do SUS, a coleta do jeitinho para identificação dos modelos. A gente, seja quem lida com a MS já viu isso, vai ter que informar o preço. Não sei se vocês viram, acho que tem mais ou menos um mês. A diretoria colegiada da ANS autorizou que agora a tabela tenha de fato o nome das frotas, vamos começar por stint, vocês vão ver que é o trabalho piloto, para que de fato se comece a colocar o preço do produto. Se tem serviço no meio, bota lá em outro lugar. Agora o preço do produto, eu quero. A gente precisa saber isso, senão a gente fica colocando todo mundo no mesmo bolo. Ela custa tanto. Mas se custar tanto geral, eu não consigo saber onde estão os problemas. Onde um stent sai de um valor e vira 10 vezes o valor de fabricação dele. Alteração da RDC 85, ou seja, uma atualização do rol dos produtos para monitoramento de preço. Não dá para a gente controlar tudo, gente. O estado é muito grande, vocês são muito grandes, a gente não quer controlar tudo, a gente quer ter foco. Qual que é o foco? E a sociedade tem que participar disso. Renato, eu quero que você controle esse produto. Vamos lá, façam uma apresentação para a Anvisa e vamos definir o que a Anvisa precisa controlar. Então ter foco. Sem foco a gente fica olhando para tudo. Eu lembro da fala do ministro do Meio Ambiente na época lá de Brumadinho. Ou seja, eu tenho não sei quantas barragens, acho que eram 800 e tantas para fiscalizar. Pô, eu preciso fiscalizar primeiro as mais arriscadas, porque talvez as outras durem aí muitos anos. Mas eu não estou fazendo nenhum nem outro. Eu preciso controlar tudo. Não, tudo talvez não seja o nosso foco. Onde estão os nossos maiores riscos? Atualização dos atributos com vistas a permitir a comparação entre produtos, ou seja, definir atributo dos produtos é importantíssimo. Ou seja, o que ele me serve? Para que ele me serve? Para eu sentar nessa mesa aqui e fazer uma anotação do que a gente está discutindo hoje, tanto faz se for uma caneta ou se for um lápis. Agora, para assinar um documento na Anvisa hoje, talvez nem a caneta nem um lápis sirva. Tem que ser um SEI. Tem que ter uma senha com o meu nome, está logado no meu sistema para fazer a assinatura. Então não adianta me entregar nem lápis nem caneta, ele não serve para assinar isso, não é isso que eu quero. Bom, talvez fazer uma anotação aqui, lápis, caneta, vermelho, azul, qualquer cor, serve. Uma simplificação administrativa, nós precisamos simplificar esse processo também, porque quando o processo é muito complexo, ele também dificulta as pessoas a entrarem nele, ou seja, ele vira uma barreira para que todo mundo cumpra uma RDC, para que todo mundo cumpra um processo de controle. Será que quanto mais dados eu pedir, provavelmente menos pessoas vão aderir? Vamos fazer esse processo ser mais simples. Uma implantação de um monitoramento de preço, a divulgação das informações sobre modelos, produtos e estatísticas de preço com vista a permitir a comparação de produtos substitutos assim estimular a concorrência. Será que a gente não precisa fazer isso? Porque todo mundo dizia, pintando nomenclatura, não acho que a gente está chegando.
A gente precisa criar uma forma de diminuir a assimetria de informação para que todo mundo consiga concorrer igualmente, comparando produtos de fato que são substitutos, porque tem produtos que não são substitutos, com critério. Qual é o critério? Modelos, produtos, estatísticas de preço. Ou seja, por que você vai comprar um produto em São Paulo mais caro do que uma distribuição lá para o Amazonas? Tem alguma coisa errada. Se vem lá a distribuição em São Paulo está mais cara do que o Amazonas, tem alguma coisa errada nesse processo. Dá para a gente começar a identificar algumas variáveis. E mapeamento das possíveis fontes de preço. Nós estamos mapeando onde nós vamos pegar esse preço. Isso aqui, gente, é mais ou menos o cérebro. Isso aqui é mais ou menos a Alice. Isso aqui é mais ou menos um sistema inteligente de mapeamento, como é que a gente vai diminuir a assimetria de informação nesses produtos para que de fato os preços se equalizem. Sem isso, não tem CPI, não tem RDC, não tem nada que vá controlar vocês, porque vocês são muito variados, vocês têm uma capilaridade gigantesca e mais. Tem um monte de fator que entra nesse processo que às vezes dificulta a gente entender. A distribuição, tá bom, então diz qual foi o custo de distribuição, a gente vai controlar então o custo de distribuição. Não controlar, observar. O objetivo não é fazer nada no pré, é para que as pessoas compreendam, para que vocês compreendam. Por que uma operadora consegue comprar por esse preço, outra não? Eu quero dar nomes? Também não quero dar nomes, eu só quero dar fatores de comparação, critérios de comparação. Eu não preciso saber se a régua está no 10 ou ela está no 12, mas eu preciso saber se ela está no 10 ou se ela está no 40, porque do 10 para o 40 tem muita coisa nesse processo. E aí nós vamos começar a estreitar essa régua ao longo dos anos. Então, Roberto, o que existe de tecnologia em outros órgãos está sendo incorporada a um processo bastante difícil para a mesa. Nós estamos falando de carros, talvez vocês não se recordem mais, que nós estamos falando do programa de 2010. Acho que a primeira vez que isso foi muito forte, que se falou, foi em 2010. Ou seja, 9 anos depois, nós estamos construindo um processo e espero que a gente construa adequadamente. Isso tudo aqui com conhecimento de vários atores, tá? Isso não é um processo que está isolado dentro da agência. Isso é um processo que está sendo conversado com o Tribunal de Contas, com o CGU, com o CAD, buscando experiência. Como é que vocês comparam? Será que aqui está um problema? Muitas vezes a gente fica olhando, será que isso aqui está um problema de preço? O CAD quer entrar. E depois, se ele não tem muitos critérios para avaliação, não adianta entrar, não adianta botar o cérebro para rodar, porque vai vir tantos fatores de agregação, de modificação de um preço que o próprio CAD diz, pô, é difícil de eu fazer uma avaliação de um ato concorrencial aqui. Lançamento. A gente quer fazer e tem já, de certa maneira, esse painel de consulta de preço, então eu já consigo fazer uma certa comparação. O que já foi realizado, só para vocês terem uma ideia? Análise de definição do problema, levantamento de opções, benchmark internacional, consulta dirigida, diálogo setorial, mensuração da carga administrativa, 1,2 milhões, só para vocês trazerem esse dado para a gente. GT de estente coloniano e avaliação de AIR preliminar já foi feito. O que está em andamento? A coleta dos atributos, estamos finalizando no caso de estente, vamos começar por estente, e uma análise de custo-benefício das opções regulatórias. Estamos avaliando isso. Qual é a melhor opção? A melhor opção é o sistema, a melhor opção é um processo onde a gente vai colocar no site, é uma própria RDC, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, criamos uma portaria, definimos a lista de atributos que melhor descrevem o dispositivo médico estente coronariano. Por que a gente começou por estente? Porque é menor, gente, tem menos variabilidade, vocês estão vendo isso, é diferente de prótese, órtese e tudo mais. Identificar e relacionar todas as variações possíveis existentes no mercado brasileiro para cada atributo técnico. Se a gente precisou dizer, é caneta transparente azul, tá bom, alguém precisa de uma caneta transparente vermelha, então a gente vai conseguir colocar esses dois critérios. Mas se todo mundo disser não faz, tanto faz se for azul ou vermelha, eles entram no mesmo grupo para a gente comparar. Como é que isso foi feito? Isso é que é importante. Nós definimos esses 16 atributos para estente coronariano com suas respectivas variações, feito com todo mundo atuando nesse processo, sem nenhum problema de termos uma agência colocando para fora, certo dia, um RDC onde ela levou em consideração os critérios dela e de mais ninguém. Não, aqui está todo mundo participando. Era impossível a gente criar esse atributo se não tivesse, por exemplo, a BIM, a Brange, a BIMED, todos eles, a ANAP, todo mundo participando, e a Unifei que ajudou a gente nos processos iniciais. Esse é só mais um exemplo, existem vários outros caminhando na mesa, não é único, esse é um exemplo mais relacionado a vocês.
rotulagem de alimentos o processo, estamos com o sistema autônomo, não é um sistema eletrônico. Vamos mudar também do monocromático para o colorido, quando a gente diz, vamos digitalizar, bota uma petição eletrônica na Anvisa. Não vamos digitalizar, vamos automatizar, porque digitalizar continua tendo que o técnico olhar todos os dados. Agrotóxico, por exemplo, a gente está criando um sistema onde o sistema vai ler o número. Ele vai ler o número. Se o número é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ele vai ler e vai dizer, está dentro do índice, ok. Não está dentro do índice, não está ok. Já tem sistemas para isso. Tem sistema que lê PDF, gente, que lê palavras. Então vamos fazer isso. A gente está fazendo processo de agro. Já a gente vai... E aqui, Beto, o ruim é que às vezes a gente... Um setor, vamos rápido, porque o problema é o tempo. A agro, a gente talvez tenha outros problemas no futuro, que assim, a gente vai limpar tanto a fila da área que vai ser um problema, vai todo mundo dizer, pô, soltou tudo de uma vez só. Automatizamos. Bom, não é o que a sociedade quer, métodos modernos e evolutivos, bom, agora vocês vão ter que controlar em outro lugar. Qualquer outro lugar, controle de uso. Porque o agrotóxico se provou eficiente. Agora, como ele está sendo usado, para que cultura está sendo usado, se está usado no limite adequado, da forma adequada, controle pós-mercado, pós-registro, como o mundo chama. A gente chama aqui de pós-mercado, mas o mundo chama de pós-registro. Obrigado. Não há solução para grandes problemas simples. E eu acho que os problemas pequenos ficaram para trás. Isso já foi de outro tempo. A gente tem problemas agora muito mais complexos. E a gente precisa enfrentar esses problemas de maneira complexa também. E aqui está ferramentas e modelos para que a gente faça isso com segurança. É isso que me dá segurança, gente. E o Beto falou de compliance, do tempo que eu vivo dentro do Estado brasileiro, e é isso que me dá segurança para ir para o call, falar o que eu penso de maneira autônoma, exercendo a autonomia que o cargo me dá, mas não a autonomia do que está na minha cabeça, a autonomia de um processo desenvolvido, construído, com variáveis, com evidência. E aí você pega às vezes um item daquela caixinha de problema e diz, a Anvisa não enfrentou isso, para onde vocês vão? Vamos ter que voltar para trás, senão a gente se perde no meio do caminho já. E aí a gente constrói processos mais eficientes. Muito obrigado, ficamos à disposição e o que eu puder ajudar, estou pronto para isso, se souber.